Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao culto vespertino da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nesse dia 16 de agosto de 2020. Que o Senhor te fortaleça e te anime em nome de Jesus. Que bom poder encontrá-la aqui, mesmo que virtualmente, para nos unirmos nesse propósito tão sublime, tão espiritual, tão singular, tão apropriado, que é o de dar ao Senhor todo louvor, toda a glória, toda a adoração, toda a honra, todo o tributo que lhes são devidos. Que o Senhor continue animando, fortalecendo e sustentando a sua vida, a vida dos seus familiares, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos, como primeiro ato do nosso culto, lermos uma passagem da Sagrada Escritura. Vamos ler nesse momento uma passagem muito conhecida e muito bonita do Novo Testamento. Trata-se de Romanos capítulo 11. Vamos ler os versos 33 a 36. Uma família muito querida, amada aqui da nossa comunidade, fará a leitura dessa passagem. Por gentileza, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36 e acompanhe a leitura que será feita por essa família muito estimada. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós aqui estamos todos bem, graças a Deus, né? Estamos na expectativa de poder voltar logo a nossa comunhão na igreja, na casa do Senhor, né? Com todos os irmãos, todos os domingos, como fazíamos costumeiramente. Mas enquanto isso não é possível, vamos deixar para vocês uma mensagem que está em Romanos, de 33 a 36. É Romanos 11, né? Romanos 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de, mesmo à distância, podemos dividir e compartilhar a palavra do Senhor. Queremos te pedir a sua bênção para a vida e a família de cada lar da nossa igreja. Que o Senhor esteja visitando, protegendo, curando, aliviando todas as dores, todos os sentimentos que nesse momento as pessoas possam estar sentindo mal ou preocupados, que o Senhor esteja consolando a cada uma. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Deus abençoe. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero convidar você para cantarmos nesse momento um cântico de adoração e de louvor ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o texto do Antigo Testamento, Salmo 32. Vamos ler os 2 primeiros versos. Abra sua Bíblia no Salmo 32. A leitura dos 2 primeiros versos desse salmo servirá para a nossa condução nesse momento de confissão de pecados e de busca do perdão divino. O salmo atribuído a Davi, como muitos outros, diz, 2 primeiros versos do Salmo 32: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. E de acordo com o ensinamento bíblico, que vai se expandindo, a revelação de Deus é progressiva. No Antigo Testamento, o salmista diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. No Novo Testamento, somos informados de que o perdão é oferecido ao pecador através da obra de Jesus Cristo. Então, quando confessamos nossos pecados, quando nos arrependemos, implorando o perdão do Senhor em nome de Jesus, o Senhor nos absolve. Eu quero convidar você para um tempo de oração silenciosa. Vamos falar com o Senhor, implorando a sua graça, implorando a sua misericórdia. Faça a oração, torne conhecida diante de Deus os fatos da sua vida, os seus pensamentos, tudo aquilo que é indigno, tudo aquilo que não promove a glória de Deus e tudo aquilo que prejudica você e eu, pois o pecado nos prejudica. Ele promete prazer, mas o que ele oferece de verdade é nosso prejuízo, nossa falta de comunhão com Deus, e em decorrência dessa ausência de comunhão com Deus, nosso relacionamento com as pessoas fica prejudicado. Enfim, o pecado desonra a Deus e nos prejudica. Vamos confessar nossas faltas ao Senhor nesse momento. Vamos ter um período de oração silenciosa e depois cantaremos o cântico Nossa Fortaleza. Vamos orar.
que Jesus venceu a morte, enviou quem vem nos consolar. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição. Confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para o sim ou para o não. Te entregamos nosso viver. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Meu Deus, te damos toda a glória. Tu és Senhor da nossa salvação. Em tuas mãos está a nossa história. Aponta o caminho e direção. Eu quero conversar com você nessa oportunidade sobre o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Por favor, abra sua Bíblia nessa referência. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27, 28, 29 e 30. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é, portanto, única regra de fé e de prática para os fiéis. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouvis que é o meu. Os crentes filipenses estavam profundamente preocupados com Paulo, pois nutriam caloroso e intenso afeto em relação a ele, sendo a recíproca verdadeira. Paulo e os filipenses se davam muito bem. A relação entre o pastor e as ovelhas era bonita e bastante empolgante. Paulo escreve a epístola para os filipenses com o objetivo de acalmá-los e também com o objetivo principal de pastoreá-los, de conduzir os crentes filipenses dentro da vontade do Senhor. O que preocupa Paulo é a mesma ansiedade dupla que ele conheceu por tanto tempo. Os filipenses deveriam permanecer unidos, além de permanecerem firmes e puros na vontade do Senhor. O texto que lemos, Filipenses 1, 27 a 30, trata sobre perseverança no sofrimento. O sofrimento é tido como absolutamente inevitável em todo o Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo.
é algo que ocorre na existência dos cristãos, não há nada surpreendente no sofrimento de um cristão. Cristo sofreu, e muito. Logo, seus seguidores não devem esperar por algo diferente. Diante do que foi dito até aqui, eu gostaria de conversar e meditar com você a respeito desse texto, pensando no que Deus espera dos seus discípulos. Em primeiro lugar, Deus espera dos discípulos coerência. Verso 27, vivei por modo digno do Evangelho de Jesus. A palavra vivei foi empregada no imperativo, ou seja, é uma ordem. O crente não tem a opção de não viver por modo digno do Evangelho. Ele precisa sim viver por modo digno do Evangelho de Jesus. O mandamento divino, o imperativo apostólico é claro, os discípulos devem viver de forma digna do Evangelho. Ainda existe outro detalhe na palavra grega traduzida por vivei. Ela significa, em seu sentido primeiro, levar vida de cidadão segundo as leis de um país ou região. O reino de Deus tem Cristo como rei, o Evangelho como lei e o cristão como cidadão. Viver por modo digno do Evangelho significa conduzir a vida em harmonia e coerência com as responsabilidades que o Evangelho impõe e com as muitas bênçãos que ele traz. O que é o Evangelho? A gente está falando que precisamos viver por modo digno do Evangelho. A interrogação que surge, que precisa ser respondida, é a seguinte: o que é o Evangelho? Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção para a origem do termo. Em um período da história em que não havia imprensa, o mensageiro trazia boas notícias e as entregava pessoalmente em forma de proclamação. Essa proclamação de um mensageiro do mundo antigo era chamada de evangelho. Evangelho é a proclamação de uma boa notícia. O evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu pelos pecados dos pecadores, foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. 3 considerações sobre o Evangelho. Qual é o poder do Evangelho? Em Romanos capítulo 1, Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é algo poderoso. Segunda consideração sobre o Evangelho. Quem é o autor do Evangelho? Paulo não é o autor, o criador do Evangelho. O Evangelho procede de Deus. Paulo deixa isso muito claro, escrevendo aos Tessalonicenses pela primeira vez, na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 9. Paulo não é o autor, o indivíduo que concebeu o Evangelho. Ele é apenas seu arauto, ele é apenas seu mensageiro, ele é apenas pregador do Evangelho. Todos são pregadores, ou deveriam ser pregadores do Evangelho. Essa é a terceira consideração que podemos fazer a respeito do Evangelho. Quem são os embaixadores do Evangelho? Todos os crentes, todos os que creram, todos os que nasceram de novo, todos os que nasceram do alto, têm a responsabilidade de compartilhar o Evangelho de Jesus. Pregar o Evangelho significa, se compara a um mendigo falando para outro mendigo, onde é que tem pão de graça. Diante da grandeza, da singularidade do Evangelho, a interrogação que surge é a seguinte: eu estou vivendo por modo digno do Evangelho? Minha vida é compatível com a grandeza e beleza do Evangelho? Nós não cultivamos um bom comportamento a fim de ir para o céu, como se pudéssemos ser salvos pelas boas obras. Sabemos que isso não é possível. Antes, o comportamento do cristão deve ser exemplar, porque o seu nome já está escrito no céu, onde ele tem, pela graça, sua cidadania. Deus espera do discípulo coerência. Deus também espera do discípulo cooperação. Deus espera dos discípulos, dos seus filhos, da sua igreja, cooperação. Paulo muda sua linguagem e deixa de usar a metáfora da política e da cidadania para usar a imagem dos esportes. Olha só o que Paulo diz no verso 27. Para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo vê a igreja como um time,
como uma equipe. E lembre os cristãos de que as vitórias só são possíveis quando a igreja caminha em unidade. Os crentes devem ter um só espírito, uma só alma. O afamado teólogo reformado Karl Barth traduziu toda essa sentença com uma só expressão: uma coisa só. Paulo entende que os crentes devem ser uma coisa só. Explicação simples, direta e profunda. Os cristãos devem ser uma coisa só. Na linguagem contemporânea e das mídias sociais, igreja é tudo junto e misturado. Igreja é um time. Devemos caminhar juntos, lutando pelo mesmo alvo, que é a glória do Senhor e a pregação de Jesus a todos os povos. A unidade que se nos apresenta aqui é a do esforço e labor conjunto, lado a lado, como gladiadores contra um inimigo comum. Não se deve esquecer de que havia sim na igreja de Filipos atritos e brigas. Paulo fala sobre cooperação e unidade, todavia, na igreja de Filipos havia desentendimentos. Por exemplo, no capítulo 4, Paulo até intervém numa situação de desinteligência, de atrito entre duas mulheres. E Paulo oferece para a gente até mesmo o nome das mulheres briguentas, Trifena e Trifosa. Ao que parece, os membros da igreja de Filipos tomavam partido e a divisão resultante atrapalhava a causa cristã. A verdade é que o inimigo tem prazer na divisão. Seu lema é dividir e conquistar. A única maneira dos cristãos permanecerem vencendo os inimigos é ficando juntos. Ao longo da epístola dirigida aos Filipenses, Paulo manifesta e expõe a sua habilidade, a sua competência como escritor, por meio de um recurso muito interessante que ele usou. Na língua grega, o prefixo sum significa junto. Quando esse prefixo é associado a outra palavra, intensifica a ideia de união. Em todos os 4 capítulos de Filipenses, Paulo empregou esse prefixo 16 vezes, ou seja, a sua mensagem é muito clara: fiquem firmes, cristãos, trabalhem juntos. Paulo lembra os cristãos filipenses da importância de serem determinados. Quem vive para Cristo e para o Evangelho deve saber jogar em equipe, segundo os princípios cristãos. Agindo assim, é possível viver alegre, é possível prosseguir alegremente, mesmo se combatendo a um inimigo. Somos cidadãos dos céus e devemos andar com coerência. Ao mesmo tempo, somos do mesmo time e devemos manifestar cooperação. Mas resta ainda um outro elemento muito essencial para o progresso cristão, que é a confiança. Em terceiro lugar, Deus espera dos seus discípulos confiança. Confie no Senhor. A palavra de Deus está convidando a nós, nesse momento, a mim e a vocês, a confiarmos no Senhor. Olha o verso 28. Que em nada estáis intimidados pelos adversários. A palavra grega usada por Paulo aqui retrata um cavalo que se assusta e que foge. Os cristãos não são assim. Eles não se assustam e não fogem, eles permanecem. Paulo apresenta vários estímulos para fortalecer nossa confiança durante a batalha. O primeiro estímulo que Paulo oferece: as lutas provam que somos salvos. Não apenas cremos em Cristo, também sofremos por Cristo. Vida de fé envolve sim muitas lutas e tribulações. Jesus Cristo já nos advertiu no Evangelho: no mundo passareis por aflições. Segundo estímulo, Deus reverte o mal em bem. Veja o verso 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Como perseguidor, Paulo achava os cristãos obstinados, ingênuos. Depois de convertido a Cristo, Paulo compreendeu que a persistência dos cristãos era evidência do poder de Jesus, capacitando os cristãos a permanecerem firmes na fé. Terceiro estímulo que Paulo oferece: nós não passamos por luta sozinhos. Satanás quer nos convencer, nos persuadir de que estamos sozinhos na luta. No entanto, não é esse o caso.
Paulo lembra os filipenses que ele mesmo já havia experimentado muitas lutas por causa da fé em Jesus Cristo. Paulo espera, ou melhor dizendo, Paulo expressa aqui aquilo que Deus espera dos seus discípulos: coerência, cooperação, confiança. Mas eu quero concluir essa breve reflexão dizendo para você o seguinte: a maneira mais efetiva, mais concreta de andar por modo digno do Evangelho é crendo no Evangelho. Você sabia disso? A maneira mais concreta de viver por modo digno do Evangelho é crendo no Evangelho. É possível ter gente moralmente muito elevada que frequenta as igrejas. Agora não pode, né? Mas sempre frequentou as igrejas, participa das transmissões, gente que contribui com a igreja financeiramente regularmente, gente que é casada, que tem os obrigatórios 2 filhos, ou gostaria de ter, e que, no fundo, acredita em si mesmo para a sua salvação. Afinal de contas, ela faz tudo o que o protocolo manda. A pessoa religiosa, por mais que tenha o melhor comportamento possível, não anda por modo digno do Evangelho, pois na verdade não crê no Evangelho. Crê em si mesmo, crê na sua própria performance. É por isso que a maneira mais efetiva de andar por modo digno do Evangelho é crendo no Evangelho. É sabendo que sem Cristo todos são impuros e em Cristo todos são puros. Andar por modo digno do Evangelho é crer efetivamente na própria situação pecaminosa e na intervenção divina com vistas à salvação. Que o Senhor te fortaleça e te dê graça em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo para cantarmos um hino nesse instante. É o hino 32 do Inário Novo Cântico. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar essa verdade nesse momento. Depois, vamos orar. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel,
fiel Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse tempo de culto ao teu nome. Ó Deus, vimos na tua palavra que o Senhor espera dos cristãos da igreja coerência, também confiança e cooperação. Nos ajude, Deus, a andarmos por modo digno do Evangelho e nos ajude, Deus, sobretudo, a crermos no Evangelho e a descansarmos no Evangelho. Ó Pai, abençoe as famílias da igreja, abençoe nosso país, nossa cidade, o mundo, que precisa tanto da tua graça e da tua intervenção. Ó Pai, anima, sustenta e fortalece a vida de todos. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Imploramos ainda, ó Deus bendito, a tua graça e a tua bênção nessa semana que se inicia. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus eterno e bendito Pai, e que a comunhão, consolo, força do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, minha vida, com todo o povo de Deus, aqui e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.